Passou de um defluxo de brincadeira. Estou mais forte que a peroba do Brejo Grande, comendo por 4 caboclos na roça. Seja velho quem quiser. Com os meus 67 janeiros, não passo sem banho no rio e tutu no prato. Moro sozinho porque não nasci para confusão. Dona Belinha vem diariamente fazer minhas refeições, assear a casa e isso chega. Sobre o caso do sonho que você teve comigo, conforme seu conselho fui à reunião espírita no sítio do Totonho. A mulher dele é médium de verdade. Há muito tempo eu não assistia a uma incorporação tão perfeita. Realmente, mãe falou por ela. Não tenho dúvida. Aquela voz boa e cansada que nós dois não esquecemos. Coitada de mãe. Está preocupada comigo, não sei por quê. Falou muito sobre a morte, coisa em que não penso. Fiz todos os exames de saúde que o médico recomendou, no mês passado, e tudo deu certo. Positivo. Por outro lado, não viajo. Por que será que a velha mostrou medo de que eu venha bater a pacueira, de um momento para outro? Imagine que ela abortou um segredo. Disse coisa séria quanto ao dinheiro que venho guardando para a formação do nosso lar de velhinhos, compromisso antigo. Avalie você que mãe conversou e, depois, me pediu empregar enorme importância na compra do terreno para a obra, aconselhando-me colocar a parte restante com amigos responsáveis para o custeio na construção. Considerei o meu aperto. Que é que há? Não é fácil entregar assim de mão beijada quase todas as minhas economias de 30 anos. Concordo com a providência, pois temos nosso projeto e promessa há mais de 20 anos. Não negarei os cobres, mas preciso de um mês para pensar. Terrenos e amigos já estão apalavrados, desde o nosso encontro aqui, há tempos, mas dinheiro, meu caro. Não posso aceitar o negócio, assim do pé para a mão. Você sabe que a velha sempre foi aflita. Quando queria uma coisa, queria mesmo. Tenho conservado minhas economias com cautela. Não confio em bancos e em mãos dos outros. A grana começa prometendo bons juros e depois cria pernas para correr e cair no buraco. É impossível tratar de problema assim tão grave, sem prazo para refletir. Disse mãe que já tive muito tempo para resolver, mas eu não acho. Comunico a você que não recusarei a adoção, entretanto, o assunto não é sangria desatada. No mês que vem, cuidaremos de tudo. Sem mais, venha, logo que possa, comer de nosso feijão bravo e receba um abração do mano. Firpo esta era a carta que o rico desencarnado tinha escrito e aguardava ensejo para mandar. O plano espiritual lhe havia dado, 5 dias antes, em aviso urgente para a felicidade dele próprio. João, no entanto, exigia prazo a fim de atender. Acontece, porém, que a provação não conseguira esperar. Acontece, porém, que a provação não conseguira esperar. Um incêndio de grandes proporções no madeiramento da pequena moradia lavrara, noite alta, obrigando-o a largar o corpo sufocado sem remissão. O dinheiro a que se referira, com tanto carinho, de certo jazeria ali, inteiramente queimado, porque metal não havia. De interessante nos escombros, apenas a carta que nos pareceu um recado precioso, lançado pelo livro da vida, sobre um monte de pó. 24. O burro manco. Antes da reunião mediúnica, o problema de espíritos e médiuns era o tema na conversação dos companheiros. Não compreendo, dizia a irmã Fortunata, porque os benfeitores da vida maior haveriam de tomar criaturas de má vida para instrumentos de suas manifestações, se a própria doutrina espírita é tão clara em maioria de afinidades. Meus amigos, atalhava Sidônio Pires, advogado e diretor do grupo, se o trabalho fosse confiado pelos seus apenas aos fortes e aos sábios, que restaria aos fracos e aos ignorantes? A mediunidade não será comparável a uma riqueza de espírito que Deus distribui entre os bons e os menos bons, tendo em conta o progresso e o aperfeiçoamento de todos. Nesse sentido, é claramente compreensível que, em mediunidade, como em qualquer ramo da experiência humana, cada qual receberá pelo que faça. De acordo, objetou o irmão Luiz de Souza, mas o problema é muito complexo. Para ilustrar, pergunto, como acreditar que um espírito culto venha trazer determinada mensagem por medianeiro que se expressa em língua exótica? A irmã Leopoldina fitou o opositor, de frente, e contradisse. E se você fosse, por exemplo, um médico, longe de casa e incapaz de viajar, com necessidade de transmitir um recado à família, com relação a determinado enfermo? Vamos que você não encontrasse uma pessoa com os seus conhecimentos e modos e tão só dispusesse de um índio domesticado,
que falassem perfeitamente o idioma. Que faria? Instruiria o índio, até que ele pudesse reproduzir corretamente as minhas palavras. Isso caso estivesse revestido de urgência extrema. Insistiu Dona Leopoldina, um problema de vida ou morte em criatura profundamente ligada ao seu coração. Escreveria um bilhete. Mas se não houvesse uma folha de papel ao seu dispor? Observando que Luiz de Souza começava a irritar-se, Dona Catarina interferiu, conselheiro. Efetivamente, a questão não é simples. Que há muita coisa esquisita, em mediunidade, há mesmo. Por mais se pense no assunto, em toda parte existem problemas sem solução. Devemos estudar cada vez mais. Cá por mim, não estendo gente má, falando por espíritos bons. O relógio, porém, marcava o início das tarefas e a palestra foi abandonada. No transcurso da sessão, os encargos diversos foram atendidos e, no encerramento das atividades gerais, porque o irmão Gustavo, mentor espiritual da casa, se preparasse para as despedidas, o Dr. Sidônio, diretor da equipe, indagou se ele registrara um entrechoque de opiniões sobre médiuns e espíritos, ali havido momentos antes, ao que o paciente orientador respondeu: ouvi tudo, meus filhos. E pode, por favor, dar-nos o seu ponto de vista. O guia sorriu pelo rosto do médium e considerou. Antes de tudo, todos estamos na escola da vida e cada qual, no setor de aprendizado em que se encontre, deve doar o máximo pelo autoburilamento. Vocês não podem perder a vocação do melhor e precisam intensificar lições e purificar ensinamentos. Aperfeiçoar tudo e elevar sempre. Quanto à prática do bem, honorifiquemos cada trabalhador na sinceridade e no proveito que demonstrem. Vocês falam em instrumentos mediúnicos deficitários, mas não ignoram que os talentos psíquicos são comuns a todos. Não seria justo que vocês, meus filhos, cada qual na pauta dos próprios recursos, tentassem oferecer alguma colaboração aos desencanados amigos. Que pusessem de lado escrúpulos tolos e diligenciassem servir como intermediários, entre o socorro divino e a necessidade humana. E ante o grupo atento, o irmão Gustavo narrou, com graça. Com respeito a espíritos e médiuns, quero contar a vocês um episódio simples de minha própria experiência. Eu era médico em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, quando fui chamado para assistir um doente, num sítio a 26 quilômetros. Nesse tempo, as viagens de carro eram muito raras e o animal de sela era o nosso melhor veículo. Acontece que, no terceiro dia de minha vigília profissional no referido sítio, o meu cavalo adoeceu, justamente quando recebi por mensageiro que seguia de São Joaquim para Ribeirão Preto o recado de um amigo, solicitando minha presença à cabeceira da esposa, prestes a dar à luz. Conheci o caso e sabia que minha cliente arrostaria com embaraços que lhe poderiam ser fatais. O enfermo que prestava concurso acusava melhoras e, por isso, afobei-me. Dei-me preço e procurei o Coronel Cândido, proprietário de excelentes animais. Entretanto, o estimado amigo informou-me que só possuía cavalos árabes, de imenso valor, garanhões de fama, e não podia concordar em colocá-los na estrada com a obrigação de soar para cavaleiros. Busquei o sitiante João Pedro, mas João Pedro alegou que apenas dispunha de manga largas puros, de alto preço, e não estava inclinado a prejudicá-los. Corri até a vivenda de Amaro Silva, dono de Grande Aras. No entanto, ainda aí, somente existiam animais nobres e selecionados, que não me podiam ajudar em coisa alguma. Fui, então, a tapera de Tonico Genipapo, um pobre cliente nosso, expondo-lhe o meu problema. Tonico não teve dúvida. Desceu ao quintal e trouxe de lá um asno arrepiado, e apresentou: doutor, este burro é manso e lerdo, mas, se serve. Não houve mais conversa. Arreamos o animal e, aguentando expor a Itaça, tropeçando e manquitolando, o burro me colocou nas ruas de São Joaquim, para o desempenho de meu dever, a que atendi com absoluto êxito. Depois de expressiva pausa, o guia arrematou: vocês estudem sempre. Passem a limpo quaisquer fenômenos e exercícios de mediunidade nos cadernos de lições da nossa renovadora doutrina. No entanto, em matéria de serviço aos outros, respeitemos cada obreiro no lugar que lhe é próprio. Pensem nisso, porquanto, apesar da era do automóvel e do avião, em que vocês se acham, é possível surja um dia em que venham a precisar de um burro manso, capaz de ser a solução de muita necessidade e amparo de muita gente. O mentor afastou-se e, terminada a tarefa,
A equipe dispersou-se com a promessa de examinar a comunicação e debatê-la na sessão seguinte. 25. A cura. Encontraram-se, um dia, o mensageiro do Evangelho e o fornecedor de milagres, ao pé do homem doente que rogava socorro, e travou-se entre eles curioso debate. O homem doente: ai de mim! A enfermidade me devora e, além disso, inteligências transviadas me atormentam a vida. Amparai-me, por amor de Deus. O mensageiro do Evangelho: antes de tudo, tem paciência, meu filho. A passo e passo, Jesus refará tuas forças. Não ouvides que te achavas no mundo espiritual, antes de tua reencarnação, agoniado qual te vês, e que, por este motivo, antes da tranquilidade para o corpo, importa a segurança da alma. Sofrimento é caminho para a verdadeira restauração. O fornecedor de milagres: ninguém precisa solenizar o desequilíbrio, dar-te-ei cura rápida. O homem doente: necessito viver, trabalhar. O mensageiro do Evangelho: desfrutarás os dons da existência, com alegria e respeitabilidade, agindo e elevando-te, em meio de teus próprios impedimentos. Adocer-te-á mestra bendita e, quando se afaste de ti, deixar-te-á precioso certificado de experiência. O fornecedor de milagres: velharia. Qualquer um pode instruir-se sem dor. O mensageiro do Evangelho: unicamente quando haja construído a harmonia divina no mundo de si mesmo. O homem doente: dizei-me, quanto tempo tenho a dispor neste corpo? O mensageiro do Evangelho: nada menos de 80 anos, entretanto, nem sempre serás doente assim. A pouco e pouco, recuperar-te-ás com o apoio do Cristo para encerrares dignamente a tua atual romagem terrestre. O fornecedor de milagres: por que não buscar a imediata libertação da dificuldade para melhor proveito do tempo? O mensageiro do Evangelho: o corpo é reflexo do espírito e, muitas vezes, aquilo que interpretamos por exoneração da prova é desamparo moral. O homem doente: que fazer? O fornecedor de milagres: aceitar o prodígio que te oferto. Lógico. O mensageiro do Evangelho: que adianta restaurar brilhantemente o traje externo, sem extinguir a ferida que a roupa cobre. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O fornecedor de milagres: teorias. Cada qual deve cuidar do próprio bem-estar com a ligeireza possível. O mensageiro do Evangelho: só existe o bem-estar que a consciência autoriza. O homem doente: apesar dos vossos desacordos, estou enfermo e quero sarar. O mensageiro do Evangelho: curar-te-ás, todavia, deves fazê-lo, com a bênção de Jesus, para sempre. A cura vem das entranhas do ser, como a árvore procede do âmago da semente. O fornecedor de milagres: lirismo de pregadores. Garanto-te a saúde perfeita em poucas horas. O mensageiro do Evangelho: a saúde ilusória da carne. O fornecedor de milagres: de que outra necessitará um homem no mundo? O homem doente: anseio por melhoras. Estou arrasado de corpo e cercado de inimigos. O fornecedor de milagres: porei teus adversários na cadeia para que te devolvem a paz. O mensageiro do Evangelho: Deus usa o tempo e não a violência. Inimigos, não transformados em amigos, um dia voltarão. O fornecedor de milagres: bobagem. Por que razões estará uma pessoa condenada à presença de desafetos, quando pode arredá-los? O mensageiro do Evangelho: adversários são instrutores. Habituando-nos a suportá-los na convivência, seguiremos, por fim, na estrada de luz que o Senhor nos traçou ao recomendar-nos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O homem doente: meus padecimentos são enormes. O mensageiro do Evangelho: eleva-te à cura verdadeira, aprendendo com a dor e com o trabalho a imunizar-te contra a ilusão que te faria cair em provações maiores. O fornecedor de milagres: por que não conseguirá este homem escalar o monte do próprio equilíbrio, sem aflição e enfermidades? O mensageiro do Evangelho: ninguém consegue medir a própria resistência. Mutilados existem que reclamam as curas, a fim de se movimentarem. Doença e dificuldades são, algumas vezes, as muletas de que carecemos em longos períodos de reajuste. O fornecedor de milagres: não aprovo, dou vantagens imediatas. O homem doente: não me concederia Deus uma ordem direta. O mensageiro do Evangelho: repito que a violência não consta da didática divina. Deus nos ama como Pai, considera-nos seus filhos, não escravos.
O fornecedor de milagres, se tens o direito de optar, é inútil que hesites. Muito melhor que eu te liberte hoje, que persistires em sofrimento até não sei quando. O homem doente, como agir? O mensageiro do Evangelho, é sempre livre na escolha. O homem doente aceitou, decidido, a mão que o fornecedor de milagres lhe estendia e, para logo, se viu restabelecido, eufórico. Em 6 meses, impressionado pelas aparências físicas dominantes, realizou matrimônio com riquíssima herdeira e senhoreou vasta fortuna com destacada posição nos galarins sociais. Entretanto, o ambiente mais elevado, clima natural e adequado para os homens de espírito sadio, para ele, o homem doente da alma, se converteu em trapézio para a queda infeliz. Foi assim que, em 6 meses, atingiu culminâncias, em 12, complicou-se em aventuras delituosas, em 15, confiou-se ao abuso do álcool, em 20, largou-se à morfina, e, passados precisamente 2 anos, antes dos 36 de idade, desceu para novos precipícios de sombra, num suicídio mascarado de acidente espetacular. 26. Pesquisas. Os 2 brasileiros, em grande cidade do exterior, rumavam para importante instituto de pesquisa sobre as ciências do espírito, e comentavam assuntos de mediunidade, em expressivo diálogo. Espero colhermos excelentes boas novas, em matéria de sobrevivência. Imagine você. O intercâmbio, entre os 2 mundos, positivamente demonstrado. É a terra melhor à vista, a mensagem do mundo espiritual proclamada aos 4 ventos. Será o Evangelho de Jesus finalmente cumprido pelos homens. Com apoio na inteligência e na técnica, é impossível que as criaturas não se rendam à verdade. Estou realmente comovido, de vez que vamos auscultar realizações de alta ciência. Ouvi dizer que os experimentos prosseguem adiantados. Muita coisa já feita, patenteando, de modo insofismável, a existência do espírito. Observe que é isso de que mais precisamos. Dizem os benfeitores desencanados que as manifestações mediúnicas devem ser livres, correr como fontes, para que se evitem certas determinações do poder humano sobre os desígnios da espiritualidade superior. No entanto, lá em nosso grupo dizem o mesmo, afirmam que o reino de Deus será edificado sem violência, que a mediunidade em si não pode ser controlada, sem graves prejuízos, pelos recursos políticos, que os valores da vida maior precisam alcançar a esfera de todas as criaturas, a fim de serem passados pelo crivo de um rigoroso discernimento. Qualquer espírito fala à vontade, qualquer médium faz-se ouvido. Isso, sem dúvida, é tolerância, mas é qualquer coisa de bagunça também. Liberdade para todos os instrumentos e, com isso, o atraso das edificações corretas e duradouras. E o tempo lá se vai. Quem aguenta? Os amigos desencanados asseveram que todos somos filhos de Deus, que necessitamos estender-nos as mãos, acolhendo as manifestações da espiritualidade por ensinamentos de escola incessante, esquivando-nos à pressão e ao descontentamento, que, se o capricho dos homens entrar no assunto, teremos perturbações insanáveis por muitos e muitos anos. Sabe o que disse o irmão Batuíra, numa de nossas reuniões? Comparou a revelação espiritual à luz do sol, declarou que a maioria das criaturas humanas ainda não é capaz de distribuir nem mesmo parcelas da força do grande astro, a benefício de todos, porque, se isso ocorresse, surgiriam tremendas paixões, tiranizando a vida terrestre. A inspiração do alto deve estar no alto, tanto quanto o sol que nos garante a estabilidade do alto. Compreendeu? Entender, entendo. Mas você não ignora. Vivemos em muita obscuridade, recolhendo interpretações mediúnicas de várias procedências. Basta que um instrumento mediúnico diga isso ou aquilo, para que outro se refira ao mesmo assunto de maneira diversa. Com a alta ciência, porém, comandando as situações, a verdade não sofrerá tantas alterações e o domínio de Jesus se estabelecerá sobre as almas. Então, com apoio nas demonstrações positivas da sobrevivência, conquistaremos, enfim, a paz na terra e a felicidade perfeita entre as nações. No entanto, a conversação foi interrompida, de chofre. Os 2 forasteiros chegaram ao grande instituto. Recebidos afavelmente por um dos diretores, com quem haviam marcado o encontro, passaram a admirar o instrumental eletrônico vastíssimo, destinado a observações múltiplas. Falou-se em experimentadores antigos e modernos, em sensitivos de muitos países. Comentaram-se os fenômenos parapsíquicos,
As possibilidades de comunicação com outros mundos, as ocorrências da hipnose, os poderes ocultos da mente. A certa altura, um dos visitantes perguntou: Meu amigo, de certo que estamos à frente de uma nova era. Que me diz o senhor do futuro de tantas e tão maravilhosas investigações? E o distinto pesquisador, imperturbável: Sim, temos urgência máxima nos resultados. As faculdades profundas da alma devem ser mobilizadas na descoberta de segredos militares, no incremento de recursos bélicos, na localização das jazidas de urânio e outros minérios importantes na economia de guerra, nas comunicações à distância. E de que servirão as pesquisas, insistiu o interlocutor, na construção da paz e da fraternidade que Jesus nos ensinou? Bem, respondeu o autorizado informante, isso é assunto de religião. O brasileiro fitou o outro brasileiro e indagou: E agora, José? 27, no dia das tarefas. Quem descreveria o encanto daquele grupo de corações entusiastas na fé? O irmão Celestino edificara-o, a pouco e pouco. 5 anos consecutivos de trabalho e devotamento. Campeão da bondade no plano espiritual, Celestino encontrara na médium Dona Silene uma companheira de ação, extremamente dedicada ao serviço do bem. Viúva, desde muito jovem, consagrara seu amparo dos semelhantes e, por sua vez, granjeara em Celestino um amigo fiel. Ambos haviam levantado aquela doce equipe de obreiros da oração com inexcedível carinho. Reuniões de prece e auxílio espiritual nas noites de segundas e sextas-feiras. Consultas afetivas a Celestino e respostas abençoadas, criando esperança e reconforto. E, depois dos contactos terrestres, eis o denodado irmão a diligenciar obter, aqui e além, determinadas concessões, a benefício dos companheiros encarnados. A atenção de algum médico amigo para suprimir as enxaquecas de Dona Alice, cooperação de zeladores desencarnados, em socorro dos meninos de Dona Zezinha em dificuldades na escola, apoio de benfeitores para a solução dos problemas frequentes de João Colossi, o alfaiate, vigilância de enfermeiros devotados para a filha doente de Dona Cacilda, e providências outras, diferentes e múltiplas, de semana em semana, a favor do pessoal. E o pessoal do agrupamento não lhe regateava admiração. Espírito amigo como poucos, enunciava Cizenando, o contador muitas vezes por ele beneficiado. Devo a irmão Celestino que jamais pagarei, acentuava Armando Ribeiro, o tipógrafo. Protetor extraordinário, afirmava Dona Maristela, que a generosidade do amigo espiritual soerguera de fundo abatimento. Para mim, é um pai que não posso esquecer. Creio que não teremos neste mundo um credor tão importante assim, aduzia Dona Raimunda Pérez, a quem o samaritano desencarnado restituíra a alegria de viver. Em clima de trabalho incessante para Celestino, no plano espiritual, e de incessante para Celestino, no plano espiritual, e de incessante louvação para ele, no conjunto humano, transcorreram 60 meses. Por isso, na noite do 5º aniversário das reuniões, a sala de Dona Silene mostrava belo aspecto festivo. Flores, legendas, panos caprichosamente bordados, músicas para meditação. Chegado o momento do intercâmbio espiritual, depois de preços e saudações efusivas, Celestino controlou o aparelho mediúnico e falou sensibilizado. Reportou seus dias do começo, aos favores obtidos do alto, as oportunidades de trabalho, as alegrias da solidariedade, e, finalizando a preleção comovente, apelou. Agora, meus irmãos, estamos na época da distribuição das tarefas. Nossa doutrina revive o ensinamento de Jesus, e o ensinamento de Jesus, acima de tudo, se baseia no serviço ao próximo. Estamos cercados de irmãos sofredores que, desde muito tempo, aspiram à comunhão conosco. Aqui, são doentes que esperam por uma frase de coragem, ali, são desesperados que suplicam o benefício de uma prece, mais além, são necessitados de recursos materiais que anseiam por migalha da cooperação que lhes podemos prestar. Mais adiante, vemos crianças requisitando cuidados para não tombarem na desencarnação prematura. E a evangelização? Muita gente de todas as idades conta conosco, a fim de saber o porquê do sofrimento, das aparentes desigualdades da vida. Convidamos, assim, a todos os nossos amigos aqui congregados para formarmos uma equipe de tarefeiros, com responsabilidades definidas, no serviço aos semelhantes. Cada um se encarregará de um setor de trabalho, na esfera dos recursos que lhe sejam próprios.
Seremos um grupo legalmente constituído, do ponto de vista terrestre, com dirigentes e dirigidos, cada qual, porém, servindo a causa da humanidade, em horários previamente estabelecidos. De certo, precisaremos disciplina, porquanto as nossas obrigações serão muitas. Recém-nascidos indigentes, enfermos abandonados, obsessos, mendigos, velhinhos sem ninguém, todos os nossos irmãos ao desamparo acharão o socorro possível em nossa casa. Com o amparo divino, trabalharemos. Ao término, o devotado mentor, em júbilo manifesto, marcou a semana próxima para a discriminação dos encargos com que todo o conjunto seria honrosamente distinguido, a meio de promessas comovedoras e votos brilhantes. Sobrevindo a reunião assinalada para a distribuição de tarefas, irmão Celestino chegou entusiasmado e confiante ao templo doméstico, notando, porém, que ao lado de Dona Silene, em prece, não havia ninguém. 28. O poder do bem. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no carro, para conduzir seu amigo Jorge Bretas à estância de repouso que distava 40 quilômetros. Nesse justo momento, o diálogo entre eles, em torno da lei de causa e efeito, se detinha em curioso ápice. Mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Não. Acaso, não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Não. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Não. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Não. Não reconhece você que se um irmão em prova é intimado pelas leis do universo ao sofrimento, para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências, nós, igualmente, somos levados a conhecer-lhe a dor, pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar-lhe o auxílio possível, em resgate das nossas? Não. Não tem você por certo o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça, em favor de quem o pratica? Não. Por quê? Porque a justiça deve ser a justiça e cada qual de nós pagará pelos próprios erros. Céus! Mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor, ante os foros celestes, assim como as pequenas prestações, na base da equidade e diligência, podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não. Em seguida, os dois se aboletaram no automóvel e o carro chispou. Tarde chuvosa, cinzenta. Alguns quilômetros, para além da arrancada, um buraco no asfalto, sobre alta rampa, e forte sacudidela agitou os viajores. Bretas lembrou, assustado, lance perigoso. Convém parar. Tapemos o buraco ou coloquemos aqui algum sinal de alarme, pelo menos alguns ramos de arvoredo que advirtam quem passe. Nada disso, protestou Armando, decidido, a obrigação é da turma de conserva. Os outros motoristas que se danem. Não somos empregados de ninguém. Atingidos o local de destino, Bretas recolheu-se ao hotel, agradecendo o obséquio, e Armando regressou pelo mesmo caminho. Entretanto, justamente no ponto da rodovia onde o amigo desejara auxiliar outros motoristas com socorro oportuno, Pires, em grande velocidade, dentro da noite, encontrou a cova profundamente alagada pelo aguaceiro e o carro capotou, de modo espetacular, projetando-se barranco abaixo. Depois do acidente, em companhia de alguns amigos fui visitá-lo num hospital de emergência. Achamo-lo de rosto enfaixado, sob a atenciosa assistência de abnegado ortopedista, que lhe engessava a perna esquerda em frangalhos. Pires não falava, mas pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. 29. O devoto desiludido. O fato parece anedota, mas um amigo nos contou a pequena história que passamos para frente, assegurando que o relato se baseia na mais viva realidade. Emetério Rezende era um tipo de crente esquisito, fixado à ideia de paraíso. Admitia piamente que a prece dispensava boas obras, e que a oração ainda era o melhor meio de se forrar a qualquer esforço. Descansar, descansar. Na cabeça dele, isso era um refrão mental incessante. O cumprimento de mínimo dever lhe surgia à vista por atividade sacrificial e, nas poucas obrigações que exercia, acusava-se por penitente desventurado,
a lamentar-se por bagatelas. Por isso mesmo, fantasiava o doce fazer nada para depois da morte do corpo físico. O reino celeste, a seu ver, constituir-se-ia de espetáculos fascinantes de permeio com manjares deliciosos. Fontes de leite e mel, frutos e flores, a se revelarem por milagres constantes, enxameariam aqui e ali, no Éden dos justos. Nessa expectativa, Rezende largou o corpo em idade provecta, a prelibar prazeres e mais prazeres. Com efeito, espírito desencarnado, logo após o grande transe foi atraído, de imediato, para uma colônia de criaturas desocupadas e gozadoras que lhe eram afins, e aí encontrou o padrão de vida com que sonhara, preguiça louvaminheira, a coroar-se de festas sem sentido e empanturrar-se de pratos feitos. Nada a construir, ninguém a auxiliar. As semanas se sobrepunham às semanas, quando, Rezende, que se supunha o céu, passou a sentir-se castigado por terrível desencanto. Suspirava por renovar-se e concluía que para isso lhe seria indispensável trabalhar. Tomado de tédio e desilusão, não achava em si mesmo senão anseio de mudança. À face disso, esperou e esperou, e, quando se viu à frente de um dos comandantes do estranho burgo espiritual, arriscou, súplice. Meu amigo, quero agir, fazer algo, melhorar-me, esquecer-me. Peço transformação. Para onde deseja ir? Indagou interpelado, um tanto sarcástico. Aspiro a servir, em favor de alguém. Nada encontro aqui para ser útil. Por piedade, deixe-me seguir para o inferno, onde espero movimentar-me e ser diferente. Foi então que o enigmático chefe sorriu e falou, claro. Emetério, você pede para descer ao inferno, mas escute, meu caro. Sem responsabilidade, sem disciplina, sem trabalho, sem qualquer necessidade de praticar a abnegação, como vive agora, onde pensa você que já está? 30. No correio afetivo. Você, meu caro, assevera que se vê fatigado consigo mesmo. As imperfeições, as nossas velhas imperfeições. Diz você que acaba de ler um volume edificante e articula promessas de melhoria, ouve uma preleção nobre e reafirma votos de elevação. Horas depois da expectativa brilhante, ele que se estira no erro ou na negação de tudo o que assegurou a si próprio em matéria de burilamento moral. Em seguida, a exagerada noção de inferioridade pessoal, as ideias de culpa e, com isso, os sofrimentos íntimos e as aflições vazias. O tempo que poderia despender em atividades úteis se lhe foge das mãos, inaproveitado. E você pergunta o porquê de semelhante antagonismo. De um lado, a santidade do intento, de outro, a impossibilidade da execução. Entretanto, meu amigo, esse conflito nos pertence a todos nós, os espíritos em evolução e acrisolamento no regaço maternal da Terra, desde milênios. Contra o pingo de esforço que sustentamos a favor do autoaperfeiçoamento, surpreendemos o caudaloso rio de nossos impulsos instintivos que nos arrastam para a animalidade de que somos egressos. A necessidade de paciência até mesmo conosco se nos patenteia, no clima da vivência comum, em qualquer parte. Paciência de repetir pequeninos gestos de tolerância e diminutas renunciações, hora por hora, dia por dia, manejando incessantemente o buril da disciplina sobre a pedra de nossas qualidades virtuais, de modo a nela esculpir a individualidade que aspiramos a ser. Creia que isso ocorre à maioria das criaturas em estágio educativo no planeta, estejam ou não vinculadas à carteira do corpo físico. Escalamos o monte da sublimação, a passo e passo, muita vez de coração agoniado e pés sangrentos. A nosso ver, não padecem guerra íntima unicamente aqueles que se anestesiam, de maneira temporária, em superioridade falsa, acreditando-se realizadas em paraísos de ilusão, copiando a convicção das crianças que se admitem habitando castelos em suas construções de papel ou de areia. Essa terrível disparidade entre o que ainda somos e o que devemos ser é peculiar a todas as criaturas do que despertam para as exigências da ascensão espiritual. O próprio Paulo de Tarso, refletindo sobre semelhante problema, declara no versículo 19 do capítulo 7, de sua Epístola aos Romanos, não faço o bem que desejo, contudo, o mal que não quero, esse faço. A propósito, no entanto, confortemo-nos com a certeza de que, apalpando as nossas chagas morais, formamos mais seguro conhecimento de nós mesmos, o que é muito importante. Conta-se que Israel ben Eliezer, apelidado por Baal Shem Toi,
nome comumente abreviado por Best, renomado pensador judaico do século XVIII, foi procurado por certo devoto, que a ele se queixou, amargamente confessando: Mestre, que será de mim? Entreguei-me fervorosamente ao serviço do Senhor, por longos anos, e, depois de tanto tempo, reconheço hoje que não melhorei. Continuo a ser um homem imperfeito e ignorante. O Best, porém, sorriu e respondeu, compassivo: se chegaste, meu filho, a compreender que és imperfeito e ignorante, isto representa, por si só, um progresso admirável. Reflitamos, desse modo, em nossas fraquezas, sem autocondenação. Não adianta cobrir-nos de cinzas, ao verificar nossas faltas. Vale enfrentá-las e corrigi-las à custa de nossa própria retificação. Que somos espíritos endividados, perante as leis divinas, é uma realidade, e que precisamos servir ao próximo com esquecimento de nós mesmos, para dissipar as trevas do egoísmo que ainda nos envolvem a alma, é nossa obrigação. Observando, assim, com escalpelo do raciocínio próprio, as deficiências e desequilíbrios que ainda nos pesam no ser, estamos naturalmente curando nossa multimilenária cegueira de espírito e, com isso, meu caro, já nos cabe render graças a Deus. 31. Sementeira e colheita. Certo homem, enredado no vício de embriaguez, era frequentemente visitado por generoso amigo espiritual que lhe amparava a existência. Arrepende-te e recorre à bondade divina, rogava o benfeitores quando o alcoólatra se desprendia parcialmente do campo físico, nas asas do sono. Vale-te do tempo e não adies a própria renovação. Um corpo terrestre é a ferramenta preciosa com que a alma deve servir na oficina do progresso. Não menosprezes as próprias forças. O infeliz acordava, impressionado. Rememorava as palavras ouvidas, tentava mentalizar a formosura do enviado sublime e, intimamente, formulava o propósito de regenerar-se. Todavia, sobrevindo a noite, sucumbia de novo à tentação. Embebedando-se, arrojava-se a longo período de inconsciência, tornando ao relaxamento e à preguiça. Borracho, empenhava-se tão somente em afogar as melhores oportunidades da vida em copinho sobre copinho. Entretanto, logo surgia alguma faixa de consciência naquela cabeça conturbada, o mensageiro requisitava-o, solícito, recomendando: atende. Não fujas à responsabilidade. A passagem pela terra é valioso recurso para a ascensão de espírito. O tempo é um crédito de que daremos conta. Apela para a compaixão do Senhor. Modifica-te. Modifica-te. O misério despertava na carne, lembrava a confortadora entrevista e dispunha-se ao reajustamento preciso. No entanto, depois de algumas horas, engodado pelos próprios desejos, caía novamente na zona escura. Ébrio, demorava-se meses e meses na volúpia do autoesquecimento. Contudo, sempre aparecia um instante de lucidez em que o companheiro vigilante interferia. Novo socorro do céu, novas promessas de transformação e nova queda espetacular. Anos e anos foram desfiados no milagroso novelo do tempo, quando o infortunado, de corpo gasto, se reconheceu enfermo e abatido. A moléstia instalara-se, desapedada, na fortaleza orgânica, inclinando-lhe o espaço para o desfiladeiro da morte. Incapaz de soerguer-se, o doente orou, modificado. Queria viver no mundo e, para isso, faria tudo por recuperar-se. Em breves segundos de afastamento do estragado veículo, encontrou o divino mensageiro e, ajoelhando-se, comunicou: anjo abnegado, transformei-me. Sou outro homem. Estou arrependido. Reconheço meus erros e tudo farei para redimir-me. Recorro à piedade de nosso Pai Todo-Compassivo, de vez que pretendo alcançar o futuro na feição do servidor desperto para as elevadas obrigações que a vida nos conferiu. O protetor abraçou-o, comovidamente, e, enxugando-lhe as lágrimas, rejubilou-se, exclamando: bem-aventurado sejas. Doravante, estarás liberto da perniciosa influência que até agora te obscureceu a visão. Abençoado por vir sorrir ao teu destino. Rendamos graças a Deus. O doente retomou o corpo, de coração aliviado, com a luz da esperança clarear-lhe a alma. Mas os padecimentos orgânicos recrudesciam. A assistência médica, aliada aos melhores recursos de enfermagem, revelava insuficiência para subtrair-lhe o mal-estar. Fim dos vários dias de angustiosa dor, entregou-se à prece com sentida compunção e,
amparado pelo benfeitor invisível, achou-se fora da carne, em ligeiro momento de alívio. Anjo amigo, implorou, acaso todo bondoso não se compadece de mim? Estou renovado. Alterei meus rumos. Por que tamanhas provas? O guardião afagou-o, benevolente, e esclareceu. Acalma-te. O sincero reconhecimento de nossas faltas é força de limitação do mal em nós e fora de nós, qual medida que o circunscreve o raio de um incêndio, para extingui-lo pouco a pouco, mas não opera reviravoltas na lei. O amor infinito de Deus nos descerra fulgurantes caminhos à própria elevação, todavia, a justiça dele determina a venhamos a receber, invariavelmente, segundo as nossas obras. Vale-te do perdão divino que, por resposta do Senhor às tuas rogativas, é agora em tua alma anseio de reajuste e com renovador, mas não ouvides o dever de destruir os espinhos que ajuntaste. O arrependimento não cura as afecções do fígado, assim como o remorso edificante do homicida não remedia a chaga aberta pelo golpe da lâmina insensata. Aproveita a enfermidade que te purifica o sentimento e usa a tolerância do céu como novo compromisso de trabalho em favor de ti mesmo. O doente desejou continuar ouvindo a palavra balsamizante do amigo celeste. A carne enfermiça, porém, exigiu-lhe a volta. Contudo, recompondo-se mentalmente no corpo fatigado, embora gemesse sob a flagelação regeneradora, chorava e ria, feliz. 32. Doentes e doenças. O respeito aos doentes é dever inatacável, mas vale descrever a ligeira experiência para nossa própria orientação. Penetramos o nosocômio, acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez, e por isso mesmo era, ali, tão adventício em matéria de enfermagem quanto eu próprio. Atender a 4 irmãos encanados sofredores, o nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. Designá-los-emos por números. Em arejado aposento, aberamo-nos deles, depois de curta oração. O amigo número 1 arfava em constrangedora dispeneia, suplicando em voz baixa, valei-me Senhor. Ai Jesus! Ai Jesus! Socorrei-me! Ó divino salvado! Curar-me já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-nos. Segundo implorava, sob as dores abdominais em que se contorcia, ó meu Deus, tende misericórdia de mim. Concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. Aproximando-nos do terceiro, que, mal aguentado tremenda cólica renal em recidiva, tartamudeava um pacto de pesado suor. Piedade, Jesus! Salvai-me! Tenho mulher e 4 filhos. Salvai-me, prometo ser-vos fiel até a morte. Por fim, clamava o de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide, Jesus! Jesus! Ó divino médico! Atendei-me! Nosso orientador enterneceu-se. Comovia-se, deverás, ouvir tão carinhosas referências a Deus, ao Cristo, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Sensibilizados, pusemo-nos em ação. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras, sanou disfunções ali, renovou vísceras, sanou disfunções ali, renovou células mais além e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de veicular-lhe as bênçãos. No dia imediato, quando voltamos ao hospital, pela manhã, o quadro era diverso. Melhorados com segurança, os doentes pela manhã já nem se lembravam do nome de Jesus. O enfermo de número 1 se reportava, exasperado, ao irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. Aquele malandro pagará. Já estou suficientemente forte para desancá-lo. Não veio como prometeu, porque me deve dinheiro e naturalmente ficará satisfeito em saber-me esquecido e morto. O segundo esbravejava. Ora essa! Porque me vieram perguntar se eu queria orações. Já estou farto de rezar. Quero alta hoje. Hoje mesmo. E se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso. O terceiro reclamava. Quem falou aqui em religião? Não quero saber disso. Chamei o médico. E gritando para a enfermeira que assomara a porta. Moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. O doente de número 4 vociferava para a jovem que trouxera o lanche matinal. Saia da minha frente com seu café requintado, antes que eu lhe dê com este bule na cara. Atônitos, diante da mudança à vida, recorremos à prece, e o superior espiritual da instituição veio até nós,
diligenciando consolar-nos e socorrer-nos. Após ouvir a exposição do mentor que se responsabilizara pelas bênçãos recebidas, esclareceu, bem-humorado: sim, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com o êxito desejável. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, diminui recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além, e, com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações para melhoria, foram restituídos ao estado anterior, para que não lhes viesse a ocorrer coisas piores. 33. Missiva fraterna. Meu amigo. Alega você dificuldades para prosseguir nas atividades do seu trabalho. Médium interessado em servir a doutrina consoladora, você começou a tarefa, tomado de amor pela causa que hoje nos irmana, à frente do combate contra as sombras da morte. O calor com que seu coração abraçou os compromissos assumidos encorajou companheiros abnegados, deste mundo e do outro, a colaboração no roteiro que orientadores de mais alto nos traçaram ao espírito. Os dias correram sobre os dias. Desdobraram-se os anos. Tolerou você a curiosidade de investigadores agressivos e a aflição dos necessitados diferentes que lhe bateram à porta. Entre as exigências da vida material e as requisições da espiritualidade, compreendeu que o trabalho, por mais rude, é sua bênção, e aceitou-o, feliz. Quando você pode atender aos que lhe procuram as faculdades, é interpretado por santo, e quando não lhe é possível satisfazer as reclamações particulares, é designado por demônio orgulhoso. No íntimo, porém, você sempre reconheceu que não é anjo, nem diabo. Sabe que é personalidade comum, com obrigações de enfrentar o padeiro e o farmacêutico, no fim do mês, de cédulas na mão, a fim de resgatar as próprias contas. Compelido a medicar os pulmões e os olhos, o fígado e os rins, frequentemente você está informado de que não é nenhum privilegiado da graça divina. Se você pular do terceiro andar de um prédio, arrebentará o crânio, na certa, e, se ingerir demasiada porção de molho apimentado ao almoço, não ignora que a cistite o visitará, sem perda de tempo. Você sabe disso, mas quantos companheiros lhe traduziam esforço por santidade? Muitos vivem consertando os óculos, 2 vezes por semana, mas admitem que você, materializado na crosta da terra, em condições idênticas às deles, de conformidade com as mesmas leis, jamais experimentará modificações na máquina orgânica, não obstante os anos de serviço intensivo das possibilidades mediúnicas, colocadas na prática do bem. Naturalmente, embrenham-se em tais concepções, por entusiasmo da fé vibrante que lhes renova o peito, mas você não é nenhum general prussiano que pretenda ocultar a enxaqueca para manter o estado de guerra na juventude. Assumindo o serviço proporções assustadoras e ouvindo repetidas referências dos companheiros, relativamente aos deveres que lhe competem, você treme, com razão, diante das perspectivas que o trabalho desdobra. Como enfrentar o público necessitado e exigente se suas energias reclamam refazimento? Como atender a todos, satisfazendo as múltiplas requisições da vida particular? Como pairar no plano absolutamente idealístico, se você precisa escovar os dentes, aparar as unhas e comprar comprimidos para a dor de barriga dos sobrinhos? Sussurram-lhe aos ouvidos que você guarda responsabilidades mais vastas, que você é obrigado a revelar-se em esfera superior à de seus irmãos do caminho, que você... Que mais? A quem o procure, acreditando buscar um plenipotenciário celeste, fazendo questão de ignorar aprovações benfeitoras do que lhe seguem a existência tão comum como a de qualquer alma encarnada, que chora, suarenta, na terra. Não acredite, contudo, nas afirmativas ou nas suposições dos companheiros desprevenidos de maior entendimento. De outro modo, seria alimentar a vaidade injustificável no coração. Você é um trabalhador tão falível quanto os demais, e, quando admitir o contrário, estará contra a lei que nos rege os destinos. Quem preferir a idolatria barata, cultive-a pela estrada do mundo, até que a experiência lhes facilite os ídolos de barro. Não se julgue detentor de responsabilidades especiais. O dever é patrimônio comum a nós todos, porque a bênção divina não felicitou exclusivamente a sua cabeça.
A obrigação de compreender a lei do Supremo Senhor e servi-la constitui imperativo tão amplo como é infinita a dádiva da luz solar que envolve justos e injustos, gratos e ingratos. Pense nisso e descanse o crânio atormentado. Não aceite qualquer título de orientador dos outros, quando é obrigado a fazer prodígios para não desorientar-se. Trabalhe, sirva ao próximo, colabore na extensão do bem, quanto estiver ao alcance de seus recursos limitados, mas reerga suas forças orgânicas, melhore as suas condições físicas e não se acredite embaixador extraordinário do Cristo. Quando o Mestre enviou os discípulos aos trabalhos terrestres, não individualizou as recomendações. Eis que vos mando. Ide. Semelhantes determinações foram pronunciadas por ele. A construção do reino de Deus, no aprimoramento espiritual, é obra de cada um, mas o trabalho da coletividade pertence a todos. Não monopolize, pois, os serviços de doutrinação e fuja dos pedestais. Lembre-se de que se você furar um pântano, por despreocupação ou necessidade, chegará ao outro lado, tão imundo, como qualquer empregado municipal. Você é humano e não deve esquecer sua condição. Trate de garantir, quanto lhe for possível, os elementos vitais do corpo de carne, sua vestimenta provisória. Atenda ao equilíbrio, com serenidade e perseverança. Não lhe faltarão recursos e providências às dificuldades naturais. Quanto a mim, servo inútil embora, repetirei aos seus ouvidos aquele trecho de certa música popular brasileira, eu vou ver o que posso fazer por você. 34. O anjo solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoaram cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido como ali insufladores energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva, ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores de justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento a reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu, em torno do sublime condutor dos homens, aliviando e exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente de altura. Não trazia seguidores e, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que, naturalmente, cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo. E, em êxtase, elevou-se do solo em que pousara, aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado, com inexcedível carinho, e colocou, por um instante, o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se, então, do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos e, de imediato, desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também lhe não notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o, confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão, em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade.
35. Sublime renovação. Conta-se que Tiago, filho de Alfeu, o discípulo de Jesus extremamente ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação tomou-se de profunda saudade do Redentor e, suspirando por receber-lhe a visita divina, afastou-se dos companheiros de apostolado, demandando deleitoso retiro, nas adjacências de Nazaré. Ele, que pretendia conciliar os princípios do Cristo com os ensinamentos de Moisés, não tolerava os distúrbios da multidão. Não seria mais justo, pensava, aguardar o Senhor na quietude do campo e na bênção da prece. Por que misturar-se com os gentios irreverentes? Simão e os demais cooperadores haviam permanecido em Jerusalém, confundindo-se com meretrizes e malfeitores. Vira-lhes o sacrifício em favor dos leprosos e dos loucos, das mães desditosas e das crianças abandonadas, mas não desconhecia que, entre os sofredores que os cercavam, surgiam oportunidades e ladrões. Conhecera, de perto, os que iam orar em nome da Boa Nova, com o intuito de roubar e matar. Acompanhara o martírio de muitas jovens da família apostólica miseravelmente traídas por homens de má fé que lhes sufocavam os sonhos, copiando textos do Evangelho renovador. Observara bocas numerosas glorificando o santo nome para, em seguida, extorquirem dinheiro aos necessitados, sem que ninguém lhes punisse a desfaçatez. Na grande casa em que se propunha continuar a obra do Cristo, entravam alimentos condenados e pipas de vinho com que se intoxicavam doentes, tanto quanto bêbados e vagabundos que fomentavam a balbúrdia e a perturbação. Desgostoso, queixara-se a Pedro, mas o rijo pescador que lutava na chefia do santuário nascente rogara-lhe serenidade e abnegação. Poderia, contudo, sustentar excessos de tolerância, quando o Senhor lhes recomendara a pureza. Em razão disso, crendo guardar-se isento da corrupção, abandonara a grande cidade e confinara-se em ninho agreste na deliciosa planura que se eleva acima do burgo alegre em que Jesus passou a infância. Ali, contemplando a paisagem que se desdobra em perspectiva surpreendente, consolava-se com a visão dos lugares santos a lhe recordarem as tradições patriarcais. Diante dele destacavam-se as linhas notáveis do Carmelo, as montanhas do país de Siquém, o Monte Gilboé e a figura dominante do Taboa. Tiago, habituado ao jejum, comprazia-se em prece constante. Envergando a veste limpa, erguia-se de leito alpestre, cada dia, para meditar as revelações divinas e louvar o celeste orientador, aguardando-lhe a vinda. Extasiava-se, ouvindo as aves canoras que lhe secundavam as orações, e acariciava, contente, as flores silvestres que lhe balsamizavam o calmoso refúgio. Por mais de 200 dias demorava-se em semelhante adoração, ansiando ouvir o Salvador, quando, em certo crepúsculo doce e longo, reparou que um ponto minúsculo crescia, em pleno céu. De joelhos, interrompeu a oração e acompanhou a pequenina esfera luminosa, até que a viu transformada na figura de um homem, que avançava em sua direção. Daí a minutos, mal sopitando a emotividade, reconheceu-se à frente do mestre. Oh! Era ele. A mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos a se lhe derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago esperou, mas Jesus, como se lhe não assinalasse a presença, caminhou adiante, deixando-o à retaguarda. O discípulo solitário não suportou semelhante silêncio e, erguendo-se, presto, correu até o divino amigo e interpelou-o. Senhor, Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu, generoso. Devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam de meu concurso para o trabalho. E eu, mestre? Perguntou o apóstolo, aflito, acaso não precisarei de ti no carinho que te consagro à memória? Tiago, disse Jesus, abençoando-o com o olhar, o soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Mas, Senhor, disseste que devíamos conservar a elevação e a pureza. Sim, tornou o excelso amigo, e não te recrimino por guardá-las. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo, à distância dos pecadores. Não nos classificaste também como sendo a luz do mundo. O visitante divino sorriu triste e falou. Entretanto,
onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus, na exaltação do bem eterno. Tiago desejaria continuar a sublime conversação, mas a voz extinguiu-se-lhe na garganta, asfixiada de lágrimas, e como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus afastou-se, após afagar-lhe o rosto em pranto. Na mesma noite, porém, o apóstolo renovado desceu para Nazaré e, durante longas